1º de outubro é o Dia Nacional da República Popular da China. Este ano, a comemoração é mais especial porque marca os 75 anos da fundação da nova China. E a gente vai conversar com um especialista brasileiro para saber a evolução do crescimento econômico neste período. Conosco, o professor Luiz Otton Bastos, que é mestre e doutor em administração, professor em comércio internacional da Universidade de Pernambuco e também CEO do Hub Brasil-China. Professor, se destaca que a China cresceu a uma taxa anual de 79 a 2003 em torno de 8,9%, né, do PIB, muito superior à taxa de crescimento da economia mundial, que foi 3%. Para o senhor, quais os aspectos do desenvolvimento da China que mais o impressiona e qual o segredo do sucesso desse crescimento? Olha, de fato, a China teve um crescimento espantoso. Se nós tivéssemos aqui no Brasil um crescimento dessa monta, faltaria tudo, de alimentos a energia elétrica. Então, a gente não teria, eu acho que nenhum país do mundo teria a capacidade de crescer 8% ao ano. 8% ao ano é uma coisa gigantesca, se você pensar numa década quase que foi, você tem crescimentos acima de 100% quase, né? Porque é cumulativo, é juro composto, dá quase 100% em 10 anos. A China é um império, a China é um país gigantesco, com grandes recursos naturais e com tradição cultural, que é o mais importante, cultura de império. Então, ele conseguiu, de fato, com esse planejamento, e isso faz uma diferença muito grande. Porque quando você planeja para os próximos 10, 15 anos, você consegue fazer obras estruturais e sabe que essas obras vão ser utilizadas. Então a China hoje é o que é uma potência gigantesca, as coisas lá são assim, exorbitantemente grandes. João, se você for lá olhar, você tem, a gente olha lá, recentemente quando eu vim de lá em março, a gente passou numa região lá perto de Zhuhai, ali na região do Cantão, bem próximo a Macau, e o pessoal estava construindo lá uma cidade. E a cidade deserta, a gente não via nada nessa cidade, a cidade totalmente deserta. Aí eu te perguntou, para que isso aqui? Não, isso aqui vai ser ocupado nos próximos anos. Nós construímos essa cidade para uma cidade para ser ocupada com tecnologia. Nós vamos convidar empresas do mundo todo para vir para cá. E por que não tem ainda gente? Não, porque a gente ainda está esperando algumas estruturações. Mas nos próximos 10 anos vai ser ocupado. Então, eles constroem e depois é que ocupam. Quando no nosso Ocidente, a lógica é, à medida que você arrumar a demanda, você constrói. Lá não. Você constrói e depois traz a demanda. Mesmo que você tenha que adaptar quando há uma pandemia, mesmo que você tenha que adaptar quando tem uma guerra na Ucrânia, mesmo que você tenha que adaptar quando tem uma crise climática, mas se você não tem uma trilha, você não sabe para onde você vai. Sêneca falava isso já na Grécia Antiga. Não existe vento bom para quem não sabe para onde vai. Pessoal, vamos voltar um pouquinho a 78, quando houve a política de reforma de abertura. Como é que o senhor avalia a China antes desse período e depois? O senhor acredita também que essa política de reforma, ampliando essa política de reforma, também é um dos fatores que amplia o crescimento do país? A gente nota que ainda tem muito da tradição chinesa, da cultura milenar, é uma cultura milenar e muito forte, e eu acho importante manter. Não acho que eles a China não deve se ocidentalizar, deve se adaptar. Deve pegar o que o Ocidente tem de bom e juntar com o que eles têm de tão bom que fez deles um império milenar, tá? Isso é que é importante. E eu noto que eles conseguem juntar essas duas coisas aí. Tem evoluído muito, com certeza. Hoje a abertura, os chineses são excelentes negociadores, querem se mostrar para o mundo, querem ser a potência mundial, querem ser protagonistas, vão ser protagonistas por uma questão simples, porque eles têm hoje uma quantidade de doutores enorme, aplicaram fortíssimo na educação, aplicam fortíssimo na parte de comércio, e a China vai ser um protagonista. Professor, como é que a gente poderia economicamente explicar para os brasileiros essa teoria do socialismo com característica chinesa? Eles, de fato, conseguiram
juntar esses dois fatores de forma muito interessante. Eles, ao mesmo tempo que conseguem navegar no mundo capitalista, nas grandes cidades, você vai em restaurantes lá chiques, você vê carros ocidentais, você vê carros de alto luxo, e ao mesmo tempo você vê um mundo que eles têm da parte socialista, também ainda muito forte, e resquícios não, a tradição comunista. E eu acho que talvez isso seja interessante, porque ele pegou um pouco do bom, sabe, de cada um. Agora, que eles sabem fazer isso muito bem, sabem, são muito inteligentes. Isso é muito comercial. Existe uma questão difundida por analistas econômicos aqui no Ocidente de um possível medo que a China se torne a principal economia global. Como especialista na economia chinesa, o senhor observa algum perigo nessa possibilidade ou uma ameaça nessa possibilidade da China realmente ser a primeira economia do mundo? Eu não vejo ameaça. Eu acho que é o seguinte, os grandes sempre são dominadores. Historicamente, você pega a França, já quis dominar o mundo. Como antes. Portugal e Espanha foram donos de metade do mundo conhecido. Toda a América era espanhola, né, com a unificação, Portugal e Espanha. Parte da África, a Ásia, parte da Ásia, tanto que eles estiveram lá, né? Então, eles eram dominadores, eram. Depois vem a França, depois vem a Inglaterra, agora os Estados Unidos, a próxima será a China? Possivelmente. Eu não temo. Eu até acho que a gente deve pegar a parte boa, ou seja, fazer boas alianças e fazer com que sejam economias complementares. Eu acho que o que o Brasil tem de bom para a China, deve oferecer à China. E o que a China tem de bom para o Brasil, oferecer ao Brasil. Mas esse alerta que os economistas fazem, esse clima de pânico, é realmente necessário? Não, não é necessário. Agora, se a gente conseguir fazer coisas complementares, de tal maneira que a gente tenha na China coisas complementares ao Brasil e coisas do Brasil complementares na China, legal, isso é ótimo. Isso a gente vai conseguir fazer com que os dois países cresçam juntos. E aí você pode ter uma bela parceria, que seja salutar para os dois países. E uma visão geral para o mundo, o senhor percebe que talvez o socialismo com características chinesas possa ser mais salutar do que o puro capitalismo que os Estados Unidos oferece hoje como primeira potência mundial? Não tenha dúvida. Eu acho que a China trouxe felicidade para os chineses. Eu acho que isso é uma coisa importante. Hoje, esse modelo chinês de economia e eu não diria só de governo, tá? Mas o modelo econômico, que a gente está tratando aqui do modelo econômico, eu acho que o modelo econômico chinês, ele trouxe felicidade para os chineses. Professor, para a gente terminar, como é que o senhor vê essa troca tecnológica entre os dois países? É vantajosa realmente para os dois países? É o que eu falei. Tem que ter um modelo que faça com que isso não seja, assim, uma dominação de um sobre o outro. Nem que o Brasil, por exemplo, não possa transferir tecnologia de agronegócios, por que não? Transferência, nós temos uma Embrapa fortíssima, nós temos uma indústria aeronáutica aqui no Brasil, da Embraer, fortíssima. Por que também não trocar informações com a China? Sim, a China também conhece muito bem de metalurgia, a China conhece de algumas coisas que são muito fortes na parte de produção, manufatura, eles também são muito fortes em algumas tecnologias. Por que não trazer também essas tecnologias para cá? Porque a indústria chinesa não pode vir para cá e contribuir bem com o Brasil. Só que esses acordos precisam ser bem feitos. Se isso for uma relação de troca, se isso foi bem desenhado para ser uma relação de ganha-ganha, excelente. Que Brasil e China se unam. Que Brasil e China cresçam juntos. Professor, muito obrigado pelas suas observações sobre a economia chinesa aí nesses 75 anos de abertura da nova China. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Obrigado também. Do Recife, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.